Tá aí, amigos da TV Alternativa, o Mão do Grande ABC. Nós nos encontramos hoje aqui na Fundação Casper Líbero. E neste momento estamos aqui na Rádio Gazeta AM. Aqui nós temos a Fundação, que é uma faculdade, onde muitos comunicadores, jornalistas de grandes nomes passaram por aqui, né? E também aqui nesse exato momento na Rádio Universitária. Nós temos complexo de rádio, né? Rádio Universitária, Rádio Gazeta AM, Rádio Gazeta FM e a TV Gazeta. Ao meu lado temos aqui o professor ali, Nilson Alcântara. E eu gostaria de passar nesse momento até a palavra, professor, para o Nilson Alcântara, porque ele, como entrevistador, como repórter, tem muitas coisas para poder falar com o senhor. Lembrando que o professor, ele é o responsável por tudo que acontece aqui na Rádio Gazeta AM, principalmente a você que pretende fazer radiojornalismo, você que pretende fazer rádio TV, pretende fazer jornalismo, é com esse homem aqui que você vai conversar, vai passar aqui por ele. Nilson, muito obrigado pela sua presença aqui, você que conduziu muito bem as matérias aqui dentro da TV Gazeta, aqui na Fundação Casper Líbero. Sinta-se à vontade para poder conversar e entrevistar aqui esse grande nome do rádio brasileiro. Você mencionou muito bem, meu amigo Caio César, você falou de Pedro Vaz, grande professor, que com grande maestria comanda... Não, vai embora. Com grande maestria comanda a Universidade Casper Líbero. Bom dia, professor. Pedro Olá, Vaz. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Caio. Obrigado, Nilson. Obrigado a toda a equipe de vocês. Obrigado, a equipe técnica, Domingos. E é um prazer receber vocês aqui na Fundação Casper Líbero, na Rádio Gazeta AM. E é isso mesmo, eu sou gerente da Rádio Gazeta AM. Eu leciono na Faculdade Casper Líbero, no curso de Rádio e TV, uma disciplina que tem o título de Rádios e TVs Educativas, Comunitárias e Culturais. E eu até abrevio esse nome da disciplina, Caio, porque eu digo que são mídias alternativas. A gente fala das mídias alternativas. As alternativas à comunicação, à atual mídia que nós temos. E na Rádio Gazeta AM, a Rádio Gazeta AM é uma emissora coordenada pela Faculdade Casper Líbero. Ela tem a coordenação da faculdade. Nós temos um diretor, que é o professor Carlos Roberto da Costa, e eu sou gerente da rádio. E tem toda uma equipe que vocês conheceram hoje aqui na rádio. Nós temos uma discoteca fantástica, tem um acervo maravilhoso, temos nossos estúdios, nossos comunicadores. Nós trabalhamos com um pessoal muito interessante. Nós temos a presença aqui na rádio de uma locutora veterana que a gente tem muito orgulho, é a Regiane Ritter. A Regiane Ritter, ela comanda o Disparada no Esportes e também a Revista Geral. E ela é nome de troféu. Ela foi institucionalizado em 2010, o troféu Regiane Ritter às mulheres que se destacam nos esportes, então, no país. Isso é muito interessante. E aqui na rádio, a gente tem essa abordagem de rádio escola. Os alunos de jornalismo, rádio TV e de outros cursos também de publicidade e propaganda, relações públicas e também da pós-graduação, eles participam do projeto com esses profissionais, aprendendo todos os gêneros e formatos jornalísticos radiofônicos. Então a gente tem essa possibilidade de trabalhar com os estudantes, trabalhando com eles, ensinando, tem os estagiários, tem os monitores que recebem a bolsa, né, de estudos para o trabalho, e tem os demais alunos que são voluntários em atividades complementares na Rádio Gazeta AM. E é isso, a gente experimenta todos os gêneros, das entrevistas. O aluno chega no primeiro ano, ele já vai para o microfone. Tem alguns errinhos, tem alguns ajustes, sempre tem. Mas a moçada chega com vontade e de repente já estão lá, né? Tem programação esportiva, tem jornada esportiva, que é uma paixão da moçada hoje, isso é muito bacana. E uma das questões que a gente trabalha também é a acessibilidade. A gente defende muito esse aspecto da acessibilidade na programação, na nossa equipe, trazendo esse tema diariamente para falar de todas as questões ligadas à pessoa com deficiência, seja ela qual for. Então a acessibilidade é uma das questões que a gente defende bastante aqui, entre outros temas ligados à cidadania. No caso, a gente fala de tudo, né? A gente pode falar de inclusão social, cidadania,
porque hoje a gente não consegue entender mais a comunicação sem pensar nisso. Então se debate bastante esses temas na rádio, os temas ligados à saúde. Então esse é o nosso trabalho aqui no nosso dia a dia. Isso é o que dá prazer da gente fazer aqui. Eu gostaria que, o Domingos, você está acompanhando uma entrevista com o professor Pedro Vaz. Ele que é gerente da Rádio Gazeta AM e também responsável aqui pelos alunos aqui da instituição. Domingos, dá um 360, Domingos Filho, aqui, por favor, para o pessoal que está em casa saber onde nós nos encontramos. Né? Aqui é onde o professor, um dos locais onde o senhor dá aula, Sim, né? é um dos locais. Aqui nós estamos num espaço que é um estúdio, sala de aula ou uma sala de aula estúdio. Nós temos uma parte que é a central técnica da rádio, onde tem ali um instrutor técnico para dar as instruções de sonoplastia para os estudantes, para os alunos. E nós temos aqui uma sala de aula, né, com carteiras, os alunos ficam aqui para aprender. Aqui nós temos uma mesa que é ocupada por eles para os trabalhos práticos de locução, apresentação de programas, entrevistas. Tem o trabalho de edição das externas que eles fazem também, com gravador, as entrevistas por telefone, os convidados que vêm para cá. Então, assim, nós já tivemos debates aqui, inclusive debates com candidatos à Prefeitura de São Paulo, governador, já fizemos esses debates aqui. Então, a gente tem uma atividade universitária, experimental, laboratorial, mas para valer, aquela coisa que a gente faz para valer. Então você vai fazer a coisa para valer, não é aquela coisa que você vai fazer, aquele trabalhinho para guardar na gaveta e acabou. É para ir para o ar mesmo, então o trabalho tem que ficar legal. Claro que você tem antes um trabalho, um ensaio, um trabalho de experimentação e depois tem um trabalho prático que esse vai ser aproveitado no ar. Isso é uma coisa muito interessante, um projeto porque, bacana. né, professor, falando em rádio é o maior veículo de comunicação de todos os tempos. E a Rádio Gazeta, depois do Roquete Pinto, que foi o primeiro em termos da radiodifusão, a Rádio Gazeta é a segunda no Brasil. A rádio, oficialmente, nós temos a história do rádio no Brasil ela é fantástica. Nós temos registros do rádio em Pernambuco em 1919, então isso é muito interessante. Então tem esses registros de 1919 lá em Recife, a capital pernambucana. Depois a comemoração do centenário da independência em 7 de setembro de 22, uma apresentação experimental de rádio lá no Rio de Janeiro, no Morro do Corcovado, onde tem o Cristo Redentor. Naquela época não tinha a imagem. E depois Roquete Pinto inaugura uma emissora no Rio de Janeiro, que é a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que oficialmente é a primeira emissora do país, mas temos essa história anterior, aí em 19 também, em Pernambuco. E no mesmo ano de 23, em São Paulo, tem a inauguração da Sociedade Rádio Educadora Paulista, em março de 1943. E essa rádio, ela teve esse nome, Sociedade Rádio Educadora Paulista, de 23 a 43. Em 43, o jornalista Casper Libero, empresário das comunicações e outras atividades que ele exercia, ele adquire essa emissora, o sinal dessa emissora, que é a Sociedade Rádio Educadora Paulista, e dá o nome de Gazeta, porque ele já tinha um jornal A Gazeta, então ficou Rádio Gazeta. Isso foi em 43. E é o ano que ele morre, porque ele morre naquele ano, inclusive. Ele morreu num acidente aéreo em 1943. Mas antes ele adquiriu a rádio, e então a gente tem essa história de pioneirismo, assim, em São Paulo, né? E de praticamente quase pioneirismo no país também, porque a gente vem do sinal de uma emissora que teve início em 23. Em 43 transforma-se em Rádio Gazeta, né? Então, desse período para cá, então são muitos anos de história, mais de 70 anos de história, e é por isso que a gente tem esse acervo, essa tradição. A rádio foi uma emissora que teve o slogan de rádio de elite, porque ela teve um período de músicas clássicas muito importante, de esportes, que ainda é uma tradição da Gazeta, não só da Gazeta, televisão, do jornal Gazeta, nosso portal Gazeta Esportiva Net, da Gazeta também, a Rádio Gazeta. Temos a Gazeta FM, né, que é uma das maiores audiências, né, do país, em FM, que é comandada pelo Beto Rivera, que é uma figura fantástica que temos aqui. Então, assim, a gente está respirando comunicação o tempo todo, e a linguagem radiofônica, que é a linguagem dos ouvidos, né? No caso do rádio, costumo dizer assim, a gente defende muito a questão da acessibilidade. Se a gente pensar o número de cidadãos com deficiência visual no país que utilizam
o rádio das instituições para cegos que tem desde o Acre, passando por Norte, Nordeste, até Sudeste, indo para o Rio Grande do Sul, são milhares, são dezenas de pessoas e centenas de instituições para cegos, e são essas pessoas que ouvem rádio. Então é um público que merece nosso cuidado, que a gente não pode esquecer. Então, para quem trabalha com rádio, investir bastante, porque essa linguagem dos ouvidos é uma linguagem que não termina. A rádio já teve auditório, foi diminuindo, mas o rádio nunca acaba, ele não termina. A gente vai ter sempre o rádio, e a linguagem radiofônica ela está sempre aí. Você pode ter uma excelente tecnologia, mas o que colocar nessa tecnologia? A tecnologia ela potencializa o rádio. E até porque também, para todos que assistem a São Silvestre começou com a fundação também. Sim, exatamente. Mais de 90 anos de São Silvestre, 91 anos já de São Silvestre nesse ano, de 2015. Ela já completou 90 anos. E é uma prova que hoje tem a prova das pessoas com deficiência, tem a prova das mulheres e a prova masculina, né? Então, assim, a São Silvestre é essa tradição maravilhosa. Mas Casper Libero foi um homem, assim, visionário, né? Tem aquela... Ele não foi só que São Silvestre, então, pensar tudo que ele fez em prol dos esportes e da educação e da comunicação. E esse legado que ele deixou, né? Isso tudo que a gente usufrui hoje, essa fundação e essa área esportiva que ele defendeu. Então, vamos pensar em várias outras modalidades esportivas, nado, por exemplo, né? Então, sabe, bicicleta, ciclismo, a própria São Silvestre e outras mais. Então, a gente tem aí essa possibilidade, né? Esse prazer de estar trabalhando aqui, e a partir dessa coisa que eu acho que existiam alguns homens no passado que tiveram essa visão, né, e possibilitaram isso para a gente, e eles não estão mais aí, né? Você falou do Roquete Pinto, tivemos aí o Casper Libero, pessoas que tiveram essa visão ligada à comunicação, a área que é uma inclusão, eram caras que pensavam na inclusão social. Você que está em casa, você está assistindo uma entrevista exclusiva com o professor Pedro Vaz, gerente da Rádio Gazeta M e professor aqui na Fundação Casper Libero. Junto aqui conosco o jornalista Nilson Alcântara, aqui para a TV Alternativa. Professor, o senhor falando aí do rádio, o Nilson comentando muito bem sobre a história do rádio, haja visto que ele estuda muito sobre isso, e isso é que o faz um grande comunicador, pode ter certeza disso, porque o comunicador ele não pode parar de estudar, não pode parar de ler. Com relação à rádio, falando da história do rádio, o que mudou a rádio da década de 70, 80 para a rádio de hoje, para a comunicação de hoje, e como que se deve, mais uma questão até um pouco polêmica, como se deve funcionar verdadeiramente uma rádio comunitária? Então, uma rádio, eu vou começar a falar da rádio comunitária. A rádio comunitária, o nome já diz, servir à comunidade. Você tem que servir à comunidade, aos interesses da comunidade. A melhor forma de você ter sucesso com a sua rádio comunitária é você conhecer aquele cidadão, é visitar esse cidadão, conhecer. A gente quer um público. Tem pessoas que falam público-alvo ou público de interesse, ou público de referência. Público-alvo, seja lá qual for, mas o seu público, você precisa estar ali, corpo a corpo com ele, conhecendo, conversando com essas pessoas, batendo papo. E a rádio comunitária possibilita essa coisa de se abrir a porta, do ouvinte entrar, conversar. Essa interatividade ela é fundamental para você conhecer o que está acontecendo na sociedade. Não dá para você fazer uma programação naquilo que você acha, né? Aí você faz a programação para você faz a programação para o outro. E para fazer a programação para o outro, você precisa conhecer esse outro, saber quem são essas pessoas. Que público é esse? Eu costumo dizer que existem públicos esquecidos ou públicos mal representados. Quem representa determinados grupos, por exemplo, a questão racial, a questão da mulher, a questão do negro na sociedade, a questão homossexual, a questão do idoso, várias situações que a gente está ali, né? A questão do idoso e da idosa, enfim, a questão de gênero, de modo geral. Você precisa conhecer esse cidadão, são cidadãos, então a cidadania ela tem que ser exercida. Então, você vai montar uma rádio comunitária, pensa
que você está falando de cidadania, de participação. Você tem que promover a cidadania e a participação. E é conversando com essas pessoas. E é a partir daí que você consegue ter um desenvolvimento. Quando você tem cidadania e as pessoas têm consciência da cidadania, vocês têm o quê? O desenvolvimento. Você consegue ter um desenvolvimento, a educação. Que também não está relacionado sempre, exatamente a uma escolaridade, mas está relacionado à informação. E essa informação você recebe dessa população, você leva para ela, mas você tem que estar ali sabendo o que as pessoas querem, o que elas estão precisando, o que elas precisam dizer. Não é só o buraco da rua, não é só o mato que não foi cortado, ou a energia elétrica que falta em uma determinada rua. Mas tem várias outras coisas que são comportamentais, daquele imaginário daquelas pessoas, e aí tem as crianças, tem os jovens. Então tem uma série de situações que a comunicação, ela via rádio comunitária, ela pode resolver. Então vamos pensar naquilo que é, porque se a gente seguir um determinado padrão de certas emissoras que já estão aí há muito tempo e que elas não mexeram, não mudaram, isso fica difícil. Você que seguir aquele padrão, até musical, você não abre espaço para o outro. Então é legal você experimentar, ter experimentação e ver, sabe, tem que experimentar todo dia, né? Seguir essas coisas. E claro, ouvir essas pessoas. E essa mudança, o que o rádio fez hoje, que eu noto que houve uma mudança, é porque a gente tem outro governo, outra política. Nós já tivemos uma época você falar da década de 60, 70, 80, você houve um período de ditadura, depois você teve um período de abertura, você teve um período antes da Constituição de 1988, depois da Constituição de 88, aí tivemos outros governos. O que acontece com isso? A cada época, o veículo de comunicação vai se adaptando. E outra coisa, nós temos a tecnologia. Falando aí até antes desse período dos anos 70, 80, enfim, você tem um período que as rádios elas tinham auditório, tinha até contra-regra, a profissão do contra-regra, que não tem mais. Então as rádios foram diminuindo. Hoje você tem emissora de rádio que tem um locutor que trabalha na casa dele, ele não vai para a rádio, ele manda a sonora para a emissora de rádio. Então às vezes a sede da emissora ela está muito compacta, ela não é mais aquela emissora que tem aquela sede gigante. É legal ter um endereço, uma sede, aquele é o endereço da rádio, mas nem todos os profissionais vão para lá. Me desculpe, mas eu mesmo já fiz isso que o senhor está falando. Até apresentar a programação via streamer daqui de São Paulo para o estado da Bahia. Continue, professor. Exatamente. Então tem essa agora, você disse uma coisa interessante. Você pode conversar com outras emissoras de rádio, independente de contratos administrativos ou trabalhistas, porque você está aqui em São Paulo, acontece alguma coisa na Bahia, liga uma emissora de lá, coloca ela no ar, bate um papo com ele, e aí acontece alguma coisa em São Paulo, aí a emissora liga para cá, essa troca é importante. E hoje essas tecnologias nós temos, né, todas as possibilidades das mídias sociais e o que o celular possibilita e outros aparelhos, como que você pode utilizar para facilitar essa comunicação e com qualidade sonora. Tá? Então, essa mudança, agora, o que eu digo, a gente tem uma tecnologia muito boa e, consequentemente, a tecnologia vem. Tem a migração, tem a digitalização do rádio, projeto, ok, tem a migração das AMs para FM, ok, não tem mais as ondas curtas como tinha antigamente, as FM estão em 87,5, tem uma restrição, mas elas são potencializadas para a internet, a gente quer mais espaço para as comunitárias sim, porque é muito pouco, né, esse espaço que é dado, mas a gente quer esse espaço, mas você tem uma tecnologia que ela consequentemente vem, ela vem mesmo. Agora, você tem que pensar no conteúdo, porque tecnologia já existe. Agora, o que você vai colocar nesse aparelhinho, entendeu? O que você vai colocar no seu aparelho? As pessoas baixam lá o aplicativo, etc, etc. Mas o que você vai colocar? A tecnologia está aqui. Ela é ótima, um microfone muito bom, o som é ótimo, mas o que você vai colocar? Então, tem que colocar a cabeça para funcionar. A tecnologia, já tem gente pensando na tecnologia. Agora, o conteúdo é outra história. Depende muito disso aqui. Aí você tem que começar a pensar. É esse corpo a corpo, conversar com as pessoas. Então, você tem, hoje, músicas, né? Você tem que pensar no conteúdo musical, você tem que pensar na formação das pessoas. Isso, a tecnologia, ela está lá. Você abrir o microfone, você pode colocar uma porcaria, é uma coisa muito boa, né? E é legal levar a coisa boa. Agora, pensar na coisa boa, colocar a cabeça profissional é que alguém já está pensando, tem as pessoas que pensam na sua tecnologia para você e você vai assimilar automaticamente a tecnologia. Tem pessoas que tinham dificuldade de saber usar o celular, o aparelho, ou mesmo os microfones mais modernos, as câmeras, mas hoje em dia você tem que pensar no conteúdo. Então, aquela coisa, não adianta você ter uma tecnologia muito boa para um conteúdo ruim. Então, você tem que estar equiparado, as duas coisas têm que estar caminhando juntas. Nilson Alcântara, pouco tempo nos resta, até já sinalizou o nosso
produtor e também cinegrafista Domingos Filho. Última pergunta para o entrevistado deste dia, o professor Pedro Vaz, gerente da Rádio Gazeta AM e também professor aqui da Casper Libero. Na verdade, só gostaria de agradecer esse espaço, nós que estamos numa nova caminhada com a Alternativa. Gostaria de agradecer pela sua recepção, a nossa amizade aí, começando uma nova parceria. Gostaria que você, professor, deixasse um recado para o povo de Rio Grande da Serra, que é a nossa cidade, que é o pulmão do Grande ABC. Nós vamos transmitir o pulmão para o mundo. Então, gostaria que o senhor deixasse um recado para os estudantes, para quem gosta de mídia, através da lente da Alternativa. Olha, eu conheço o Rio Grande da Serra, gosto bastante. Eu vou de trem para lá, acho muito bonita a estação. Eu gosto dos cachorros quando eu chego ali na estação, que eu adoro cachorro. E sempre tem bastante. Então vamos cuidar bem dos cachorros, cuidar bem da estação Rio Grande da Serra, que é muito bonita, é antiga, tem toda uma história ali. Eu gosto do que o Nilson falou, é o pulmão, né? Você tem ali o verde, é preservar o verde sempre dessa região ali de Rio Grande da Serra, preservar essa história que está ali logo na estação Rio Grande da Serra do trem quando a gente chega. Eu fui buscar água em Bica d'Água lá, que é bacana, tem bem pertinho da estação, você vai caminhando, tem um local que você chega ali, tem as pessoas buscando água ali. Bica do Matarazzo. Exatamente, a Bica do Matarazzo. Então, assim, são coisas fantásticas que Rio Grande da Serra proporciona, fora o passeio, você pode andar pela cidade e a história que ela tem, né? As pessoas recebem muito bem, os restaurantes, os locais de diversão, a igreja. Eu pude conhecer bastante ali Rio Grande da Serra. Acho que quem mora lá na região, sentir orgulho da região, preservar tudo isso, essa natureza que tem ali, tá? Porque é raro, né? Está tão pertinho da capital, então que quem não conhece vai visitar, que vai gostar bastante, não é só para buscar água na Bica do Matarazzo, mas para conhecer esse pulmão que tem lá, esse pulmão verde, né? E fora a parte de gastronomia que eu gostei bastante da região, que isso é gostoso também, Rio Grande da Serra oferece isso. E as pessoas, a população. Então a Alternativa está de parabéns, sucesso para vocês. Tá aí, este daqui foi com a gente, professor Pedro Vaz, responsável aqui pela Gazeta AM e também professor da Fundação Casper Libero. Aquele ali, Nilson Alcântara, jornalista. E aqui nós terminamos essa entrevista, esse dia maravilhoso, essa matéria muito importante para você, amigo telespectador, você internauta. Fica aqui aquele grande abraço e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, Domingos Filho. Muito obrigado a todos que cooperaram para essa grande matéria aqui na Fundação Casper Libero e Rádio Gazeta AM. Mais uma vez, obrigado, professor. Obrigado, Nilson Alcântara. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Até lá.